Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com Lalo Cleide no Vale do Sossego Vida Verde. Hoje vocês vão estar me acompanhando um papo, né? Na verdade é mais uma declaração, né? A toda a minha plateia e todos aqueles que ainda chegarão, que estão chegando e os que vão chegar. Eu sempre falo isso porque eu estou esperando vocês, né? Eu estou aqui esperando por vocês, tranquila, calma e sempre esperançosa, que muitos entrarão aqui na minha vida para ouvir minhas histórias. Eu digo sempre a vocês que eu não gosto de estar conversando e fazendo as coisas, né? Primeiro, um barulho e uma desconcentração que dá um pouquinho. Então, eu peço desculpa aí o barulhinho, quase que terapêutico, eu diria, principalmente para nós meninas que já estamos nesse ramo de ter que aproveitar a hora, né? A hora corre, a hora urge. E que queda já tem que ir para a escola e para o trabalho. E também arrumar comida. E como eu diria que eu estou fazendo um curso, né? Uma leitura profunda e eu não fico só naquele curso, eu vou investigando coisas mais. Quando você tem um tema para falar, quando você tem um assunto que você não compreende muito, o suficiente para você falar sobre ele. Você tá vendo que eu não presto para estar fazendo as coisas, gente? Que eu quero lavar os pratos, secar ao mesmo tempo, sendo que tem um escorredor. Enfim, coisas de Lalu. E acabo me desconcentrando. E esse curso me oferece refletir. E nessas reflexões eu falo aquela mesma história que às vezes a gente vem com um papo assim, do tipo, você que pesquisa, por exemplo, como fazer, né? Como fazer tal coisa. Você sabe que essa pesquisa no YouTube é mais, mesmo que você não permaneça lá no vídeo, ele é mais fácil de ser clicado. Isso não quer dizer que as pessoas gostem e continuem lá, né? Mas ele tem mais probabilidade de ser clicado. Como se faz tal coisa. Porém, além de eu achar muito clichê e além de eu achar que não vão gostar de mim só porque eu vou botar como fazer tal coisa, que não vão ficar comigo por isso, eu não insisto em fazer títulos assim. Quando é para fazer tal coisa, eu ponho. Quando eu realmente estou ensinando alguma coisa, né? Mas, sobre esse curso, o que me desperta é o seguinte, que muitas vezes a gente chega para falar uma coisa para uma pessoa, igual eu estou fazendo um vídeo aqui, e muitos diriam assim, por que eu ficaria nesse vídeo, né? Por que eu ficaria ouvindo essa mulher, que esse monte de blá blá blá, de todo dia a mesma prosa, todo dia um monte de conversa que muitos, não estou chamando nem de inteligente, nem de menos inteligente, mas muitos nem entenderão, vão dizer assim, ela tá, que prosa é essa, que papo é esse, né? Mas se você ver lá do começo dos vídeos, a minha prosa eu fiz um canal para falar sobre as minhas conquistas, as minhas derrotas temporárias, que eu aprendi a falar sobre isso também, que você não pode se desanimar. Quando você tá sem aquele brilho do vencedor nos olhos, você tá com o brilho do derrotado, que é opaco, que é uma tristeza, que é uma falta de brilho, daquele brilho com lágrima mesmo, aquele brilho de... Ui, desculpem aí, viu? Eu tô arrumando aqui o celular e minha mão ficou na frente.
Quando você tá numa situação de derrota, de perseguição, de o brilho no seu... E aí tem, viu? Meus estados de perseguição, meus estados de tristeza, meus estados de meia depressiva. Depressiva que eu digo não é depressão de ficar louca, é depressiva, é deprimida, vamos dizer assim. Tem também, vocês vão acompanhar muitos vídeos assim e muitos vídeos felizes, né? Fazendo as coisas, passeando com meu neto, com meu esposo e curtindo meus filhos, né? Minha netinha. Vocês vão ver muitos vídeos assim, desse tipo também, que esse é o que deixa os olhos brilhando, os olhos de vencedor. Mas também você vai pegar momentos que eu tô triste, que é quando eu recebo uma notícia triste de um parente, é quando eu passo por uma prova de despedida da vida, né, de algum parente, aí também tem, né, que já aconteceu. E despedida assim que eu digo que partiu, né, gente? Eu acho tão ruim falar morrer, porque eu não acredito muito nesse negócio de morte. Apesar da gente ver aquela situação toda que comprova que a pessoa partiu, né, que não tá mais ali, mas eu costumo querer, não é medo, não é nada, é só que eu acho mais legal eu falar que partiu, que tá em outra dimensão, que tá com o Papai do Céu, de preferência todos queremos, né, estar com Deus. E vocês vão ver muitos vídeos também eu filosofando, né? Eu filosofando sobre a vida, sobre por que esses desejos de estar aqui na frente da câmera, porque eu tenho um pensamento de me destacar só com meus pensamentos, não é criando nada extraordinário, só expondo meus pensamentos, né? Mas... E eu não desisto. Enquanto eu faço esses vídeos, eu vou vivendo outras coisas gostosas, vou conquistando, ajudando os meus filhos a conquistar alguma coisa para a vida deles também, que eu me sinto bem, né? É tão bom você poder acompanhar a vitória de seus filhos e se faltar só um ponto para eles subir naquele pódio, você ajudá-los, né? Você colaborar com eles, isso é muito bom, é muito prazeroso, não só seus filhos, mas um irmão, uma pessoa que você gosta, um esposo, um neto. Então, enquanto o meu sonho de ser uma grande youtuber não funcionou ainda não tá no grau que eu quero, ainda não tá no patamar que eu espero, eu não tô em desespero. Eu não sinto aquela angústia, aquela agonia, sabe? Eu não fico sentindo ela o tempo todo. Claro que quando eu abro, que eu vejo que a gente pode avaliar como é que tá o canal, né? Tem a parte analítica no YouTube Studio, que a gente dá uma entradinha e vê ali quando cai as horas assistidas, quando cai aquilo, ou quando sobe. Só que... Peraí que eu tô com pigarro. E também essa luz, ela tá um pouco assim, né? Quanto mais eu ponho pra lá, acho que piora. Sim, assim acho que melhora. Não, nem tanto. Será que eu vou ter que acender a outra, gente? A de lá e apagar essa? Deixa eu tentar. O vídeo fica um pouquinho mais escuro, mas melhorou aquela luz que tava assim, muito forte, né? E Valentina tá aqui dentro de casa comigo na cozinha. As luzes, ela sabe, ó, eu não tô dando nada pra ela, não tô chamando ela, mas ela acha que ela fica querendo participar, gente. Olha. Olha como ela sabe. Ela não faz isso normalmente. Gente do céu.
E quando se dá a pausa, a gente fica um tempão longe, viu? Eu fui lá, tinha esquecido, gente, venho lavar os pratos, tinha esquecido o balde do lixo que tinha que pôr pra fora, né, o vaso do lixo. Aí aproveitei, varri a garagem, chega, fiquei cansadinha. E voltei, deixei aqui só na pausa e voltei pro meu vídeo. E botei os cães lá na garagem. Mas como eu estava dizendo sobre o vídeo e o curso que eu estou fazendo, é o seguinte. Ele é um curso onde você melhora a sua personalidade, dá uma afinada, dá uma... É como se você tivesse alguma coisa que dá muito... Gente, onde eu coloquei a bucha? Como se você estivesse vivendo uma fase que você precisa de ter atitude, que você tem um sonho, mas você fica lá estagnado, naquela mesmice. E aí, por eu achar que eu tô demorando de desenvolver aqui, como eu disse a vocês, enquanto eu estou tentando por aqui, talvez eu não invista muito, não melhore muito o assunto, não melhore muito a imagem. E a imagem, que agora que eu só vivo no óculos, né? E... enfim, a imagem que eu tô dizendo do vídeo, o som do vídeo, vamos dizer, botar mais pra ficar mais atrativo, né, gente? Uma coisa mais atrativa. E talvez eu não esteja fazendo essa parte. Talvez eu esteja estagnada. Como, tipo assim, você não quer aperfeiçoar, crescer seu ambiente, botar mais, com a aparência mais convidativa, vamos dizer assim. Se você tem, por exemplo, uma loja e você nunca muda o estilo, a recepção, o modo de atender os clientes, e se você não evolui junto com os outros comerciantes de sucesso, então você tem que... ou você fica lá, né, naquela... a situação te engole, ou tu te desenvolve. Tu vai fazer curso, vai crescer, vai desenvolver. E o curso que eu tô dizendo, ele não toma muito teu tempo. Você escolhe algo que não tome muito seu tempo e que naquele momento que você estiver curtindo ali, tipo eu ficar ali na janela olhando para o céu, é gostoso. Aquele momento é essencial na sua vida. Não tire, né, alguns segundos de olhar para a beleza das coisas que Deus criou. Isso é energizante, isso é remédio. Mas não fica o tempo todo fazendo só uma coisa, né? Tomando só o energizante e olhar para o céu. Comece a ler, comece a pensar o que mudaria meu vídeo, o que daria uma cara nova para meus vídeos. Você sabe que eu não ponho essa história de thumbnail, né? Do jeito que eu fico, eu fico... de qualquer jeito eu ponho, chega, fica parecendo que eu sou nem sei o quê. Aí fica lá, eu não ponho capa nos meus vídeos, é do jeito que eu ficar, você ficar assim, você ficar assim, você ficar assim, assim, tô falando, né? Que a capa do meu vídeo é como ela parar lá, é dela mesmo. Então eu não tenho essa história de estar fazendo thumbnail, nem nada, e talvez isso deixe o meu vídeo que nem aquele... vamos dizer que nem aquele barzinho daquele senhorzinho dos anos 70, que nunca mudou a prateleirinha, continua tudo meio jeitinho. Não tô dizendo que ele tem o jeito dele, né? Não é desfazendo, mas se você quer crescer como comerciante, não ficar só com a bodeguinha, né? Então você tem que investir para a bodeguinha não ficar sempre com aquela cara de bodega parada, de bodega não frequentada, né? Que sua bodega seja rústica, seja das antigas, dos anos 1900 e bolinha,
mas que as pessoas se sintam bem dentro, um ambiente antigo, mais confortável, rústico, mais confortável, agradável de se ver, ver que tá tudo nos conforme, certo? E se você não cuidar dessa parte, os clientes vão embora, os clientes vão procurar um lugar mais agradável, os clientes vão procurar um lugar mais aconchegante, enfim, é a velha história, não pare no tempo, tente acompanhar. Se você não acompanhar a moda, mas melhore, né, a situação, para que você tenha ambientes convidativos, agradáveis, e que isso que é o progresso. Mas se você não tem atitude de dar uma mudança, de fazer alguma coisa diferente, e só tem um sonho, mas você não tem atitude, aí eu lamento te informar que tu não vai sair do lugar, né? A não ser que você seja regido de um milagre, que nem todos têm esse dom de ficar esperando os milagres acontecer para tirar da mesmice, do atraso, da preguiça, enfim. Então, eu sou muito crente no Senhor, sei que Ele tudo pode fazer em nossas vidas, mudanças, transformações. Eu acredito muito no milagre do amor divino, viu? Eu não estou desfazendo, mas eu estou dizendo que Deus está por todos nós, mas você tem que estar também por você, você tem que fazer a sua parte, senão você fica lá, né? Todo mundo segue, todo mundo vai, todo mundo muda, mas você fica lá, né? Você fica numa distância que te perderam de vista no passado, lá atrás, atrasado, e isso não é legal. Então essa parte que eu estou estudando, que eu estou fazendo esse curso, é para tentar melhorar, tirar esses negócios, botar uma iluminação melhor, botar uma voz mais agradável. Não estou dizendo que é mudar minha voz, né? Mas não ter muitos ruídos que as pessoas tiram. Por isso que fica, eu vou ficar nesse vídeo aqui a vida toda, né? Só a vozinha lá sem ruído, sem nada. Então, bem gostoso de se ouvir. Eu sei porque eu assisto, né? Faz tempo, antes de eu fazer vídeo, eu já assistia vídeos. Então, eu sei o que é bom e o que é ruim. E claro que eu tenho que melhorar. Em momento nenhum eu vou estar me elogiando, falando que eu ainda não fiz sucesso por isso ou por aquilo. Talvez não tenha sido a hora, né, da virada, da chave. Talvez ainda não tenha realmente acontecido. Mas talvez seja minha culpa, porque eu não estou correndo atrás de uma mudança, de fazer melhor, de melhorar os equipamentos, melhorar o cenário, melhorar o papo, né, de preferência, que é o que mais importa aqui, é o papo, porque o que eu mais faço é conversar, e que o papo seja agradável, convidativo, que até um cara, vamos dizer assim, um renomado aí, bem estudado, e que tá na frente mesmo daqueles, enfim, um cara de muita brilho, vamos dizer assim, intelectual, consiga assistir um pouquinho, né? Consiga ver meu vídeo. Eu faço para toda... Eu faço vídeo esperando que venha assim, que venha pessoas também bem inteligentes me assistir, por que não? Então, eu espero também que eu consiga estar à altura, conversar com dignidade com as pessoas, seja elas pobres, ricas e de qualquer classe social ou religião, mas que eu me torne agradável para essas pessoas que chegam, que clicam aqui e dizem, deixa eu ver o que essa mulher tanto badala nesses vídeos, né? Aí eu falo pra você, não vai mudar a sua vida, não vai ser impactante, amanhã continua acontecendo tudo na sua vida normal, mas pode ser que aquilo que tu tenha medo de fazer,
que tu tem vergonha de fazer uma apresentação, ou de ir para aquela entrevista que tu tem que ir, tu tá com medo ou com vergonha, ou começar uma academia, ou começar qualquer coisa na tua vida, eu acho que talvez amanhã você tenha mais vontade de ir, porque você sabe que uma mulher de 50 anos tá aqui acreditando nos sonhos dela, já realizou tantos para te provar que é possível acreditar e lutar, né? Não adianta você acreditar e ficar sentada, parada. Você tem que lutar, você tem que fazer por onde acontecer teu sonho. E se tu tá fora de forma e tu quer ficar bonita, ficar... É por tu, não tô falando que é pra agradar ninguém, não, que é pra agradar ninguém, a gente às vezes não se sente nem motivado. Você tem que querer agradar você tem que sim, que querer mesmo, tem que ser seu, de você. Porque só assim você vai se matricular e vai permanecer. E por que eu vou dizer porque pelas outras pessoas incentivar? Claro que o incentivo de alguém também é importante, é bom. Como o meu seria, no caso, que eu tô dizendo que a sua vida não vai mudar, mas eu posso estar te incentivando a acreditar nos teus sonhos. Aí você fala assim, e o que você tem para me mostrar que você sonhou e conseguiu? Eu tenho que, diante de muitas dificuldades, falta de dinheiro, uma pobreza que não dá nem para medir o tamanho da pobreza, dificuldades de acesso a uma escola, de condições até social mesmo, de estar lá no meio, na escola no meu tempo, quando eu sonhei. Eu não tive muito como hoje as pessoas têm privilégio de ser buscadas às vezes na porta para estudar, ter escola para todo lado, em todo bairro tem, nas roças tem, né, na zona rural. E antigamente não era assim. Pigarro de novo. No meu tempo era improvável uma pessoa que nem eu ficar sonhando em ser alguém assim, intelectual, estudado, formado em alguma coisa. Era mais difícil mesmo. E aí as coisas se complicaram de uma forma tal que eu fiquei parada sem realizar meu sonho por um bom tempo. Bom tempo, uns 12 anos. 12 anos da infância para uma adolescência, vamos dizer assim, é um tempão, né? 12 anos é um tempo grande para quem sonha, para quem tem grandes sonhos também. Cheguei a pensar que um dia, vou lhe dizer que cheguei a pensar que eu não ia conseguir. Quando a sua luta por um desejo que você tem passa de 10 anos, você já pensa que não vai mais acontecer. Mas você continua sonhando, se pudesse, se alguma coisa acontecesse para mudar essa situação e eu realizar meu sonho. E aí alguma coisa aconteceu, né? E eu vim, realizei o sonho de continuar estudando e depois fiz minha faculdade e tudo com muita luta, com muito sacrifício, com muita... não foi fácil não. Para eu fazer a faculdade, primeiro eu tive que orar muito, fazer promessa, estudar bastante para passar num concurso público. Tentei uma vez e não consegui, mas para honra e glória da minha fé, da minha crença, você pode dizer assim, nossa, que egoísmo. Não, é sinceridade do meu coração. Teve o primeiro concurso que eu fiz aqui em Utinga, ninguém passou da minha área, que era a área de... Era administrativo, ou era auxiliar, ou era alguma coisa do administrativo, gente. Eu não me lembro direito se era auxiliar administrativo ou era administrativo. Era uma área relacionada a isso. Aí, pessoas que concorreram comigo fazendo esse concurso, professores, na época eu não era ainda, né? Ainda não era pedagoga, nada. Ainda não tinha nem começado, porque eu não tinha dinheiro. Aí, escuta. Quem fez esses concursos comigo? Gente inteligente. E não passou, né? Nenhum não passou.
de auxiliar administrativo que eu tinha tentado. Aí eu não fiquei com raiva de mim não, digo, se nem os professores, os cabos que tá lá dentro da sala de aula, jogando duro, não passou nessa, e outras pessoas que eu considerava super inteligentes, não passou, ainda bem que não me diminuiu. Aí eu não me desmotivei não. Quando lançaram mais concurso, eu digo, eu vou no mais fácil, vou no Serviços Gerais, porque aí eu vou passar com facilidade, né? Que vai ser uma prova fácil. E eu vou passar com facilidade, e mesmo que tiver maracutaia, que a gente pensa, né? Pô, a gente pensa, uai. Mesmo que tenha maracutaia, não vai poder me reprovar. Enfim. Aí eu pensei assim, não vou mentir. Aí o meu marido... O meu marido, oxe, cadê a mulher inteligente que vai fazer esse negócio baixo? Eu digo, oxe, já testei minha inteligência. E não deu certo, né? Que foi o auxiliar administrativo. Graças a Deus que eu não fiquei com a autoestima baixa, porque ninguém passou. Nenhum. Aí, eu não sei por qual motivo, né? Não sei o que foi aquilo, gente. Que a catástrofe foi aquela naquele concurso. Aí, não passou. Aí meu marido ficou assim, tipo, debochando, né? Cadê a inteligência da mulher que lê tanto e não sei o quê, e tererê, e tarará, e vai fazer Serviços Gerais? Eu digo, vou. A inteligência tá em pensar na estratégia que eu não quero perder mais de jeito nenhum. Não tem negócio de... Porque Serviços Gerais tava mole, né? Molinho, molinho. Eu digo, oxe, mesmo que tenha maracutá, eu tô no meio deles, porque eles não vão poder me reprovar. Aí, lá vai eu. Eu sei que é errado a gente pensar assim, mas a gente pensa, né? Tem hora que a gente pensa, concurso, sei lá, se não tem, né? E tal, de aprovar quem quer e tal. Então, a gente fica com esse complexo, né? E aí eu pensei sobre isso, eu digo, nem fazendo maracutá eu não vou perder, em nome de Jesus. Aí estudei, me inscrevi, passei, era 100 vagas, eu fiquei na 40 e alguma coisa. 40 e... não sei se foi 42 ou foi 48, uma coisa assim. Não quer dizer, eu fiquei pra cima da metade, né, gente? Um pouquinho. Aí eu digo, oh, glória, mas pulei tanto. Eu não tinha computador nessa época, não tinha nada assim relacionado a tecnologia, de negócio de ver. Que se passei ou se não passei. Aí eu fui na vizinha. Aí ela olhou pra mim. Menino, quando essa mulher olhou, que meu nome tava lá, aprovada na 40 e pouco vaga, de 100 eu tava na 40 e pouco. Eu pulava tanto, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. E realmente foi a Mega Sena da minha vida, a mega tudo de bom na minha vida, glória a Deus. Aí, através desse concurso, eu dei várias guinadas em várias situações de nossas vidas. Era pouco dinheiro, mas deu para fazer muita coisa boa durante esse tempo de concurso. Aí um dia, depois que eu já tinha dado um equilibrado em outras coisas, eu disse, eu vou fazer minha faculdade. Aí Genilson, oxe, não quer dinheiro? Ele achava que a faculdade... às vezes ele achou que ia ser meu salário todo, né? Não sei. Ui! Gente do céu, meu celular não caiu. Não pode não. Não pode cair não, meu amor. Será que parou? Eu não vou nem tirar, viu? A queda. Caiu aqui dentro d'água, na pia. Não pode cair não, misericórdia, que é caro pra comprar um celular no momento. Já comprei, já nem paguei, ainda tô pagando no cartão. Enfim, precisa nem dizer nem que era, né? Tô pagando. Eu sou dessas. Bom, mudou até meu... Por isso que eu não gosto, viu, gente? Eu vou terminar sentadinha ali rapidinho, só para encerrar meu vídeo. Eu vou terminar sentadinha ali de boa, porque quem não sabe o trovejo que é para eu fazer esse suporte. Uma lata, um livro, um vidro, tinha tudo ali. E para tentar facilitar, uai. Eu não posso inventar desculpa para não fazer meus vídeos. Aprendi sobre isso durante minha vida. E eu vou terminar de contar aqui
e vou terminar de lavar meus pratos. Bom, aí, ó, a barulho da lata. Deixa eu ver se aqui tá bom. Acho que tá, né? Tá. Queria só um pouquinho mais alto. Meu pai, se eu ficar assim eu não vou fazer o vídeo. Não vou encerrar e nem vou cuidar da minha vida. Pronto, acho que aqui dá certo. Deixa eu terminar. E aí, a roupa subindo. Olá, a luzinha. Bom, deixa eu terminar, né? Depois de baque de celular de tudo, não vou arriscar de quebrar não, que eu já tava falando com vocês que eu tenho que melhorar a situação, ambiente e barulho, que já vai começar o de Valentina aqui na porta, rasgando a porta. É o som de ambiente, não sei o quê, enfim, deixa eu terminar. Aí eu fiz esse concurso, não, comecei, aí graças a Deus passei, aí arrumei um bocado de coisa como eu disse a vocês, dei uma guinada em muitas coisas, é pouco dinheiro, né? Mas dei uma guinada. Aí eu disse, agora eu vou realizar meu grande sonho, eu vou fazer filosofia. Só que não foi filosofia, porque não fechou a turma, não deu aquele tanto de gente que precisava para fechar uma turma. Aí eu tive que fazer pedagogia, foi uma opção. Mas como eu já tinha, tinha outros, tinha assistente social, tinha um bocado de outras coisas. Mas como eu, entre filosofia e pedagogia, não deu filosofia, eu migrei para pedagogia, porque eu já tinha na veia a vontade, nas veias, no sangue, no cérebro, no espírito, vontade de ser pró, porque desde pequenininho eu ajudava muito meus primos, como se eu fosse uma professora de banca, vamos dizer assim. E eu gostava muito de ler para eles e de dar aula, né? Eu lembro das meninas que eu brincava de escolinha, que eram minhas primas, Nana, Teca, Nalva, Dora, e das filhas de Henrique era Madalena, Robélia, Sandra também, o mesmo nome da minha irmã. E essas meninas, eu fazia de conta que elas eram minhas alunas. Eu arrumava caderninho, tudo para elas, né? Arrumar folha, enfim, lápis, fazia. E as lousas eu não me lembro direito, mas eu acho que era uma tábua. Eu não me lembro direito, ou era um papelão, para dizer que era o quadro, que era a lousa. Enfim, eu tinha um pouco disso de sonho, então eu fiz. Só que numa entrevista do prefeito, quando eu fui fazer pedagogia, eu ouvi ele dizer assim, não adianta esse pessoal que fez serviços gerais ficar fazendo faculdade pensando que vai ser, como é que se diz? Que vai ser desvio de cargo para professor, que não vai ter isso e tal. Quem quiser ser professor, faz para professor. Tipo assim, né? Ele falou, no entrevista ele falou sobre isso. Então, mas eu disse, mas eu não vou desistir. Porque, como ele falou isso, eu podia pensar, não vou fazer pedagogia não, porque eu já tenho o meu concurso de serviço gerais mesmo e eles nunca vão me dar essa oportunidade, como já está dito. Aí depois eu pensei assim, mas o cara não vai ficar a vida toda só ele comandando o município. E pode ser que venha outros concursos e eu possa fazer um de professora, ou auxiliar, ou qualquer coisa parecida de professor. Ou quem sabe um administrativo, né, para mudar esses serviços gerais. Pensei assim, eu digo, vou fazer minha faculdade sim, meu desejo. Se eu não trabalhar pelo município, eu trabalho particular, só que eu não procurei, né, nas escolas particulares eu não fui procurar a vaga. Aí me formei em 2017 para pedagogia e agora, em 2025, no mês de abril, assim, o Espírito Santo, Deus, nosso Senhor Jesus, de tanto eu falar com ele do meu desejo, acho que assoprou, né? Em um desses que tem a capacidade de poder mudar meu destino nesse momento. E aí eu estou numa escola. Eu estou como profissional de apoio, que se você não conhece, você dá uma pesquisadinha aí, que é sobre, hoje, a educação inclusiva, ela precisa de mais que um professor na sala. Tipo assim, o professor e mais uma pessoa que cuide, que dê um tipo de segurança para aquela criança, um apoio geral na higiene, na alimentação, na situação dentro da sala, também ajudar, né, nos exercícios da sala, dever da sala. E eu tô dessa forma. E como eu já contei aqui para vocês que essa menina,
eu sempre chamei ela para minha vida sem saber. Eu fazia o Ho'oponopono, mas eu não sabia, né? Mas Deus sabe de tudo. Porque onde eu chegava, eu não sabia que um dia tinha tido aquele negócio de Hi Lorena, Hi Lorena. Aí o Anthony falava para os amigos aqui, né? Quando saiu aquele negócio, que eu não era muito de estar na internet, não. Não era muito assim, né? Igual os meninos, que toda coisa que viralizasse eles sabiam. Eu não, tudo não. E podia saber porque eles comentavam. Aí foi o tempo que viralizou esse negócio do Rai Lorena, só que eu nem sabia, vim descobrir agora. Depois que Lorena entrou na minha vida, eu digo, eu vou descobrir por que eu falava Rai Lorena. Aí quando eu pesquisei, teve um vídeo que viralizou de uma menina que falava Rai Lorena. Aí o Antônio falava com os amigos e eu fiquei falando, mas eu não sabia nem de onde tinha vindo isso. E eu falava muito, tipo assim, até hoje, quando eu chego em casa ou em qualquer lugar que eu vou, eu chego, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é Hi Lorena, e as pessoas não entendem, dizem assim, uai, eu sou Lorena? Quem é Lorena aqui? Eu falo até para homens. E aí eu fiquei meio assim, meio com medo. Eu digo, meu Deus, e agora que eu falo muito Hi Lorena? Se uma hora eu faço Hi Lorena com qualquer um na rua e de repente o pai pensa, ou a mãe, ou alguém, ou os professores pensam que eu tô com um deboche da situação que eu tô hoje trabalhando com Lorena. E não tem nada a ver com isso, o Rai Lorena, mas pode ter tudo a ver que eu fiz o Ho'oponopono. Lorena veio para minha vida. Quando eu fazia o Ho'oponopono, Lorena nem era gerada, nem tinha nascido, nem se pensava em fazer Lorena. Porque a Lorena tem 6 anos e pouco, ou pouco para 7, acho. Enfim, aí as coisas acontecem, mas deixa eu te dizer, não fica parado. Por que aconteceu? Porque eu fiz a pedagogia. Por que aconteceu? Porque eu ficava botando na cabeça das pessoas que estavam lá no meio dos que podiam me dar essa chance, pedindo, falando que eu estava disponível para isso, para aquilo, sempre fazendo alguma coisa em prol de crescer. Então, para você que chega no meu vídeo e que só vê prosa e pensa assim, e vai mudar a minha vida? O que essa mulher fala muda? Vai gerar alguma diferença na minha vida? Vai mudar o quê? Se você tiver, vamos dizer assim, num momento que você está fazendo uma coisa que pode estar ouvindo o meu vídeo, eu acho que não vai prejudicar nada a sua vida você me ouvir. É só relatos de uma pessoa que sobreviveu a várias dificuldades, inclusive algumas tempestades da vida, da natureza mesmo, e tantas outras coisas, como qualquer outra pessoa que luta, que quer, que sonha, que tem vontade de melhorar de vida, que tem vontade de melhorar numa casinha, de morar numa casa melhor, dormir numa cama melhor, comer melhor, ter uma qualidade de vida com dignidade. E acredita, eu quero dizer para você que eu posso ser um exemplo sim para você não achar, mas eu moro aqui dentro desse sítio, longe do mundo, não sei o que, um dia, se for tua vontade, tu vai sair. Porque eu também vivia num sítio longe do mundo, longe de tudo, longe de tecnologia, longe de tudo. Mas isso não me impediu de realizar meus sonhos. E claro que demorou. Demorou porque eu não tinha... Hoje, a facilidade que você tem de acreditar nos seus sonhos ainda é mais fácil. Porque as coisas estão aqui passando na tua porta. As oportunidades estão toda hora assim, ó. O carrinho da oportunidade na tua porta, ó. Na minha não era assim. Eu que tinha que ir atrás da oportunidade e ir muito longe muitas vezes. E deu certo. Imagina para você que hoje está tudo assim, ó. Tá todo mundo assim, ó, carrinho passando e as pessoas com as mãos estendidas para te servir, para te chamar. Aí parece assim que eu tô dizendo que nós estamos num mundo assim que não precisa mais fazer nada. Precisa, mas não tão difícil como a gente fazia. Não tão difícil, não tão puxado. Não tão assim, vamos dizer, improvável, igual era no nosso tempo. Mas agora tá mais provável, tá mais, né? Por mais difícil que você sinta, comparando-se a um tempo atrás, a uns 40, né, 30, 40 anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis para as pessoas mais simples, para pessoas mais pobres. Sonhar era realmente um negócio assim, uma utopia, um negócio de doido, né? Era como, enfim.
Mas deu certo e vai dar na tua vida também, acredita. E deixa eu te dizer uma palavra que está em Romanos 15, eu acho que se eu não me engano, gente, é no versículo 4 de Romanos 15, capítulo 15. Se eu não me engano, é versículo 4, é 8, o versículo, que diz que Deus o Senhor Deus é o teu maior torcedor, é quem mais torce por tu. O Senhor Deus, ele te capacita a fazer sucesso naquilo que ele escolheu para você fazer, naquilo que ele te põe para fazer. E que Deus é o maior torcedor que você faça sucesso. Então, deixa eu te dizer, se os aplausos vêm do Senhor Deus, brilhe. Brilhe com força, não tenha medo, não tenha vergonha. Tem nada não, muita gente vai debochar dos seus tipos de vídeo, da sua situação. O meu, fiz ali um prédiozinho para botar meu celular para ficar numa altura que desse para a gente conversar legal. A luz impediu, mas eu não parei. O telefone caiu, eu vim para cá, depois eu termino, que eu já estou quase terminando de lavar os pratos. E outra hora eu falo mais, mas gente, é sobre estude. Não pare porque você fez psicologia, continue estudando, continue vendo o que está de novo, né, em psicologia, de antigo, o que você pode mudar na vida de alguém quando você estuda, o que você pode mudar principalmente na sua, né, que uma pessoa bem resolvida, ela muda o mundo, né, ela constrói o mundo dela da melhor forma possível e acaba deixando passarelas do mundo bonito dela para as pessoas também ir e vir em paz e descobrir coisas boas através de você também. Então, continue estudando, leia, não fique com medo de tentar, porque a pior frustração e a pior derrota é você se sentar, pensar, imaginar coisas maravilhosas para a sua vida e não tentar fazer. Isso sim é uma derrota. Mas a tentativa e os erros, que em momentos, como eu disse, que a gente fica sem brilho nos olhos, são nossas derrotas temporárias, porque ela é válida, ela é necessária. Você só chega à vitória se você passar por as derrotas temporárias. Não se sente derrotado até amanhã, até depois da manhã, ou esse ano, ou não sei quantos anos, não se sinta. Ponha na sua cabeça, no seu coração e na sua alma, que você está temporariamente derrotado, mas que você vai lá, e que você vai fazer tão diferente, que todo mundo vai lhe aplaudir, todo mundo vai dizer que você é o tal, o cara, o poderoso, a poderosa, e vai dar certo. Só não pode dar certo se você sentar e não acreditar em você. Se você não acreditar em você, aí pronto, aí teus sonhos morrem, as ações morrem, enfim. Mas se tu acredita em tu, meu amigo e minha amiga, tem coisa mais gostosa nessa vida, pra gente virar herói e heroína dessa vida maravilhosa que Deus nos deu, nos permitiu fazer grandes conquistas e as derrotas apenas temporárias. E quem é o grande torcedor que tá lá? Vai, Cleide, vai que dá, tu tá chegando, levanta, força, coragem, tá chegando perto da sombra, da água fresca, bora, bora. Quem é o torcedor? Deus. O que tudo pode, o que tudo faz. E eu e Deus torcendo por mim. E tem que ser assim com você e Deus. Se nós, eu e Deus estamos torcendo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem por onde. Não tem chance. Zero de chance de dar errado. Mas põe Deus e fé em você também. Beijo. E até a próxima, se Deus quiser. Não desista dos seus sonhos. Se você tentou no degrau mais alto, escorregou, não tem problema, que você fique um tempinho naquele degrau mais baixo. Lembra que eu falei que fui para o administrativo e não passei, ninguém passou também? Depois eu fui para o serviço gerais, um monte de gente disse, não faça não, vão te humilhar demais, você vai ser tão oprimida, tão humilhada que não vai valer a pena. Eu digo, eu faço. E eu fui humilhada, eu fui oprimida.
no meu serviço gerais. Aproveitaram muitas vezes por eu ser serviço gerais e me oprimiram sim. Aí eu chorei, limpei as lágrimas e falei, a derrota é temporária. E o pódio é glória. Deus está lá me esperando no pódio, gritando, bora que dá, bora que dá. E dá mesmo, amém?